Filhote de Caramelo vê sua mãe sendo esmagada por cobra até que algo incrível acontece. Naquela manhã calma, o filhote Caramelo seguia a mãe pela trilha da floresta, quando algo inesperado aconteceu. Uma enorme cobra envolveu sua mãe, deixando-o assustado e sem saber o que fazer. Mas, ao invés do que parecia ser um fim, algo surpreendente começou a acontecer, revelando segredos antigos da vila e uma conexão profunda entre o filhote, a mãe e a natureza ao redor. Se está gostando dessa história, deixe seu like, conte para a gente de onde está assistindo e não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar todos os detalhes dessa jornada incrível. Ao longo dos próximos meses, vamos descobrir juntos como o filhote enfrenta desafios, faz novos amigos e desvenda mistérios que podem mudar tudo para sempre. Prepare-se para uma aventura cheia de coragem, reviravoltas e aprendizados que vão tocar o coração. O sol ainda despertava timidamente sobre a vila ribeirinha, espalhando seus primeiros raios dourados pelas casas de madeira e pelas árvores que se erguiam ao redor. O ar fresco da manhã trazia consigo o aroma da terra molhada e das flores silvestres, misturando-se ao som suave das águas do rio que serpenteava preguiçosamente pela paisagem. Nesse cenário, um filhote caramelo corria alegre, pulando sobre folhas secas, sentindo o mundo ao seu redor despertar. O filhote, que não passava de algumas semanas de vida, era um cachorro de rua que encontrara na companhia da mãe um refúgio seguro. Ela, uma cadela experiente e carinhosa, era seu guia e protetora nesse ambiente repleto de perigos ocultos entre a beleza natural. Com seus olhos brilhantes e o pelo macio cor de caramelo, o filhote se chamava simplesmente Caramelo, um nome que logo se tornaria conhecido por todos na vila. Naquele dia, a mãe de Caramelo decidiu levar o filhote para um passeio pela floresta. A caminhada era mais do que uma simples rotina, era uma tradição antiga, passada de geração em geração na vila, onde os mais velhos contavam que as árvores guardavam histórias e os animais sabiam mais do que podiam mostrar. Enquanto avançavam pela trilha coberta de folhas, Caramelo sentia a vibração da terra, o cheiro das plantas e o canto distante dos pássaros, tudo despertando sua curiosidade e coragem. De repente, um som estranho quebrou o silêncio. Um sibilo longo, quase hipnótico, veio das sombras das árvores mais densas. A mãe de Caramelo parou, seus olhos atentos se fixaram em um ponto escuro entre os arbustos. Antes que pudessem reagir, uma enorme cobra deslizou com graça e força, envolvendo a mãe do filhote em seus anéis apertados. Caramelo ficou imóvel, o coração batendo acelerado, incapaz de entender o que estava acontecendo. Ele sentia o medo crescer dentro de si, mas algo no olhar da mãe transmitia calma, um convite silencioso para que ele permanecesse firme. O que parecia um momento de desespero logo se transformou em um instante mágico. A cobra não esmagava com intenção de ferir, mas como se fizesse parte de um ritual maior, uma ligação entre seres que o filhote ainda não compreendia. A mãe, com um brilho diferente nos olhos, parecia comunicar algo ao filhote. A floresta ao redor ganhou uma atmosfera quase sagrada, como se o tempo desacelerasse. O ar carregava um misto de umidade, cheiro de mato e uma energia antiga, que parecia sair das raízes das árvores e envolver os personagens daquela cena. Caramelo, ainda jovem e inquieto, sentiu uma força crescer dentro de si. Ele entendeu que aquele momento era o início de uma jornada que iria além do que ele conhecia, e que precisaria ser corajoso, aprender a confiar naquilo que não podia ver e contar com a ajuda inesperada de amigos. Mais tarde, já afastado da clareira onde tudo aconteceu, o filhote buscava respostas no olhar dos moradores da vila. Muitos se mostravam receosos, alguns evitavam falar sobre a cobra, enquanto outros olhavam para ele com um misto de admiração e preocupação. Um ancião, com barba branca e olhos profundos, aproximou-se e, com voz calma, disse que aquele encontro era um sinal, um chamado para que Caramelo e sua mãe descobrissem o segredo da floresta, um segredo que poderia mudar a vila para sempre. A mãe de Caramelo, ainda frágil, carregava um mapa antigo escondido em sua coleira, deixado por seus ancestrais. Esse mapa revelava o caminho para uma caverna sagrada, onde, segundo as lendas, existia uma cura para os males do corpo e da alma. Mas o caminho era cheio de perigos, obstáculos naturais e desafios emocionais. Naquela noite, Caramelo sentiu o peso da responsabilidade. Entre o medo de perder a mãe e a vontade de provar que poderia proteger quem amava, ele descobriu uma força até então desconhecida dentro de si.
Ao seu lado, o ancião e uma jovem visitante, uma botanista que havia chegado para estudar as plantas medicinais da região, formariam a equipe que enfrentaria os desafios que viriam. Assim, o primeiro capítulo da jornada do filhote caramelo chega ao fim. Uma história de coragem, mistério e esperança está prestes a começar. A manhã seguinte chegou com uma névoa suave que abraçava a vila, dando um ar misterioso ao cenário que já parecia saído de um conto antigo. Caramelo acordou ao lado da mãe, que ainda estava frágil, seus olhos cansados, mas brilhando com uma determinação silenciosa. O mapa antigo, enrolado e amarrado por uma tira de couro, descansava sobre o pequeno tronco de madeira ao lado deles. Com a ajuda do ancião, que se apresentou como guardião das tradições da vila, e da jovem botanista que se chamava Elisa, o filhote começou a entender que aquela jornada seria muito mais complexa do que imaginava. O mapa não era um simples desenho, ele continha símbolos que representavam lugares sagrados, perigos ocultos e pistas para desvendar o mistério da serpente e a cura para a mãe. O ancião explicou que, naquela cultura local, a floresta era viva e respeitada como um ser ancestral. Os moradores acreditavam que a serpente era uma guardiã espiritual, ligada à proteção do equilíbrio natural e à passagem entre o mundo visível e o invisível. Esse conhecimento vinha de gerações, contado em festas, cantos e rituais que ainda permeavam o cotidiano da vila. Enquanto isso, Elisa estudava as plantas que cresciam ao redor, anotando detalhes e cheirando folhas com a delicadeza de quem tenta extrair segredos da natureza. Ela tinha vindo de longe, motivada pelo desejo de unir a ciência moderna às tradições antigas, buscando provar que o conhecimento popular e o científico poderiam caminhar juntos. Caramelo, apesar da pouca idade, mostrava uma coragem impressionante. Sua lealdade à mãe e a persistência em enfrentar os medos começavam a definir sua personalidade. Mas ele também carregava um conflito interno, o medo constante de não ser forte o bastante para proteger aqueles que amava. Esse sentimento o acompanhava como uma sombra, mesmo nos momentos de esperança. No decorrer daquele dia, o grupo reuniu os moradores para compartilhar a descoberta do mapa e pedir ajuda. Mas nem todos estavam dispostos a acreditar na possibilidade de cura ou na necessidade de enfrentar os perigos da floresta. Muitos temiam que mexer com esses mistérios antigos pudesse despertar forças que eles não compreendiam. Durante uma conversa acalorada na praça central, uma pequena reviravolta surgiu. Um jovem da vila, conhecido por sua curiosidade e desconfiança em relação às tradições, ofereceu-se para acompanhar o grupo, argumentando que era preciso trazer uma visão diferente e talvez acelerar a busca pela cura. Apesar da desconfiança inicial, o ancião aceitou, compreendendo que aquela decisão poderia mudar o rumo da jornada. O dia terminou com um ritual simples, em homenagem à serpente guardiã. A vila inteira se reuniu em torno de uma fogueira, cantando canções antigas e partilhando histórias que reforçavam a importância do respeito à natureza e à sabedoria dos ancestrais. Caramelo, entre os braços da mãe, sentiu-se parte daquele ciclo maior, sentindo no peito uma mistura de orgulho e responsabilidade. No dia seguinte, o grupo começou a preparar-se para a partida. Eles precisariam atravessar áreas da floresta ainda não exploradas, enfrentar rios turbulentos e buscar a planta rara que Elisa acreditava ser essencial para a cura. A primeira etapa da jornada indicava a travessia do rio de águas rápidas, um desafio que parecia simples para alguns, mas que escondia perigos invisíveis. Durante a travessia, a sensação do frio da água, o cheiro da vegetação molhada e o som dos galhos estalando criaram um ambiente tenso e cheio de adrenalina. Caramelo sentia cada movimento com intensidade, seu pelo grudando, as patas firmes sobre as pedras escorregadias. O medo de perder o equilíbrio era grande, mas a confiança no grupo e a vontade de seguir em frente eram maiores. O primeiro grande obstáculo se revelou quando, já do outro lado do rio, o grupo encontrou uma parte da floresta que parecia ter mudado. As árvores, antes acolhedoras, agora mostravam galhos retorcidos e sombras profundas. O chão coberto de folhas escondia raízes e buracos, exigindo atenção redobrada a cada passo. Caramelo sentiu o coração acelerar, mas não recuou. Foi nesse momento que a segunda reviravolta aconteceu, a cobra que havia envolvido a mãe do filhote reapareceu. Mas, ao invés de um comportamento agressivo, a serpente se posicionou entre o grupo e uma área escura da floresta, como se os protegesse.
Essa atitude surpreendeu a todos e começou a mudar a visão da vila sobre a criatura, criando um novo entendimento e abrindo espaço para a esperança. No entanto, o visitante misterioso que havia chegado à vila nos dias anteriores apareceu justamente ali, propondo um caminho alternativo que, segundo ele, evitaria os perigos da floresta escura. Apesar das intenções duvidosas que pairavam no ar, o grupo precisou decidir rapidamente o que fazer. O ancião, atento e cauteloso, resolveu seguir pelo caminho da serpente, confiando na ligação entre o animal e o equilíbrio natural. Enquanto avançavam, o filhote sentia as conexões emocionais se fortalecendo, a amizade com o jovem da vila, o respeito crescente pela botanista e o carinho silencioso do ancião. Cada um enfrentava seus medos e dúvidas, formando uma equipe unida pela esperança e pela necessidade de superar os obstáculos. Caramelo, mesmo vulnerável em alguns momentos, demonstrava uma persistência que inspirava a todos. Sua curiosidade o levava a explorar pequenos detalhes da floresta, descobrindo caminhos escondidos e aprendendo a interpretar sinais que a mãe e o ancião lhe ensinavam. Ele estava crescendo, não só em tamanho, mas em sabedoria e coragem. Naquele final de tarde, enquanto o sol se punha tingindo o céu de tons alaranjados, o grupo encontrou uma clareira onde crescia a planta rara. O aroma doce e levemente picante da flor enchia o ar, trazendo um alívio momentâneo após tanta atenção. Elisa colheu algumas folhas cuidadosamente, explicando que aquela descoberta era crucial, mas que a verdadeira cura dependia de um ritual antigo que ainda precisavam aprender. Com a planta segura, eles se prepararam para o retorno, conscientes de que o caminho de volta seria tão desafiador quanto a ida. A noite chegou silenciosa, com o som distante dos grilos e a brisa fresca acariciando as folhas. O grupo montou o acampamento, e Caramelo, cansado mas esperançoso, adormeceu ao lado da mãe, sonhando com o futuro que poderiam construir. A madrugada trouxe um silêncio quase sagrado à floresta. O leve murmúrio das folhas embalava os sonhos do filhote Caramelo, que dormia próximo à mãe, sentindo a respiração tranquila dela, um bálsamo para seu coração inquieto. Mas, mesmo em meio à calmaria, os pensamentos do pequeno eram agitados, navegando entre a esperança e o medo. A cura dependia de algo mais do que apenas a planta rara, um ritual ancestral que ninguém ali, além do ancião, parecia compreender completamente. Quando os primeiros raios do sol atravessaram as copas das árvores, o grupo despertou para mais um dia de desafios. Elisa começou a preparar uma infusão com as folhas colhidas, explicando que a planta possuía propriedades que poderiam fortalecer o corpo, mas que o verdadeiro poder curativo estava ligado a uma cerimônia, uma conexão espiritual com a natureza, com a serpente guardiã e com as forças que regiam a floresta. O ancião, com sua voz firme, começou a explicar o significado do ritual, revelando que ele precisava ser realizado na caverna sagrada indicada pelo mapa da mãe de Caramelo. Lá, diziam as lendas, o ciclo da vida e da cura se renovava. No entanto, para conseguir chegar até a caverna, o grupo enfrentaria não apenas obstáculos físicos, mas também testes que colocariam à prova sua união, coragem e sinceridade. Na vila, as dúvidas ainda pairavam. Muitos ainda temiam a serpente e os mistérios da floresta, e alguns moradores, preocupados, começaram a questionar a sabedoria da jornada. Foi então que o visitante misterioso, que até então se mantinha na sombra, apareceu numa reunião, oferecendo uma solução diferente, uma poção milagrosa o que, segundo ele, poderia substituir o ritual. Mas o ancião, desconfiado, lembrou a todos que nada naquela história era simples ou imediato, e que a verdadeira cura dependia do respeito à natureza e à tradição. Enquanto o grupo se preparava para partir novamente, Caramelo observava o movimento das folhas, sentindo o cheiro da terra úmida e ouvindo o canto distante de pássaros invisíveis. Seu olhar, mesmo jovem, refletia uma maturidade adquirida na luta diária, e ele sabia que cada passo seria decisivo para o futuro da mãe e da vila. A caminhada para a caverna começou sob o sol da manhã, atravessando terrenos variados, campos floridos, trilhas estreitas e trechos onde o solo parecia se abrir em fendas misteriosas. Em determinado momento, encontraram uma clareira onde o silêncio era quase palpável, quebrado apenas pelo suave sussurro do vento. Ali, o ancião pediu que cada um meditasse, ouvindo seu coração e a natureza ao redor, pois o ritual exigia pureza de intenções. Caramelo, inicialmente confuso, sentiu uma presença ao seu lado.
Era a cobra, que se aproximava com calma, os olhos fixos nos seus, transmitindo uma sensação de paz e proteção. Essa conexão fortalecia a coragem do filhote, dissipando dúvidas e medos que por vezes o assombravam. No entanto, a terceira reviravolta surgiu quando, ao tentar seguir o mapa, o grupo percebeu que ele estava incompleto, parte do caminho para a caverna havia sido apagada pelo tempo, deixando-os sem orientação clara. Foi preciso confiar mais na intuição, na observação da natureza e nos ensinamentos passados pelo ancião. Enquanto avançavam, a floresta parecia mudar. O aroma das plantas se tornava mais intenso, os sons mais claros, como se a própria natureza estivesse comunicando algo. Elisa notava cada detalhe, tentando entender o equilíbrio delicado daquele ecossistema, enquanto Caramelo aprendia a reconhecer sinais, uma pedra marcada, um galho dobrado, um padrão de folhas, que o ajudavam a guiar o grupo. Em meio a essa busca, um conflito surgiu entre o jovem da vila e a botanista Elisa. Ele, cético em relação às crenças antigas, questionava a necessidade do ritual, defendendo soluções práticas e imediatas. Elisa, por sua vez, acreditava que era possível unir ciência e tradição, mas não abrir mão do respeito pela cultura local. Essa discussão acendeu uma tensão que quase prejudicou o andamento da jornada. Caramelo, atento, percebeu que aquela era mais uma prova, não apenas da força física, mas da capacidade de escutar, compreender e respeitar as diferenças. Com pequenos gestos, ele começou a unir os dois, mostrando que a união era fundamental para superar os desafios que ainda viriam. O dia avançava, e a sombra da caverna sagrada finalmente apareceu no horizonte, um portal escuro entre as árvores que parecia respirar a história de muitos séculos. Antes de entrar, o ancião explicou as regras daquele espaço, e nenhum ruído excessivo, respeito total pela natureza e uma atenção especial às próprias emoções, pois a caverna amplificava o que cada um sentia. Ao adentrar o local, o grupo sentiu o ambiente mudar. O ar estava frio, carregado com o cheiro da pedra úmida e de musgo antigo. A luz do sol penetrou timidamente, refletindo nas paredes, revelando pinturas feitas por ancestrais que narravam histórias de cura, equilíbrio e renascimento. Caramelo, curioso, explorava cada canto, sentindo uma conexão profunda com aquele lugar. A serpente, agora calma, deslizou suavemente ao redor deles, como se fosse uma guardiã invisível, acompanhando cada passo. Então, na parte mais profunda da caverna, encontraram um altar natural onde deveriam realizar o ritual. O ancião começou a entoar cânticos antigos, enquanto Elisa preparava a infusão com a planta rara, passando para cada um pouco do líquido sagrado. Caramelo lambeu a substância com cuidado, sentindo um calor confortável se espalhar pelo corpo. A mãe, ainda debilitada, recebeu o preparo com olhos fechados, como se estivesse conectada a uma força maior. Nesse momento, a quarta reviravolta aconteceu, a cobra, que até então estava calma, ergueu a cabeça e soltou um sibilo alto que ecoou pela caverna. A luz ao redor pareceu pulsar, e uma sensação de energia percorreu o grupo, reforçando a crença de que estavam diante de algo muito maior do que imaginavam. O ritual prosseguiu com momentos de silêncio e introspecção, revelando vulnerabilidades em cada um dos presentes. Caramelo sentiu seu medo e insegurança aflorarem, mas também a coragem e o amor que o impulsionavam. Ele entendeu que a jornada não era só sobre a cura da mãe, mas sobre crescer, aprender e se conectar com a vida em todas as suas formas. Ao final do dia, ao saírem da caverna, o grupo notou que o ambiente havia mudado, o céu estava tingido de cores vibrantes, o ar mais leve e o som da floresta mais harmonioso. Era como se o equilíbrio tivesse sido restaurado, e que eles faziam parte disso. Durante o retorno, cada passo era mais firme, as conversas mais sinceras e as amizades mais sólidas. Apesar das dificuldades, as conquistas feitas até ali davam esperança para o que ainda estava por vir. Na vila, a notícia do ritual e da mudança no ambiente começou a circular, despertando curiosidade e renovando a fé de muitos. O visitante misterioso, que tentará desviar o grupo no início, desaparecerá sem explicações, reforçando a ideia de que algumas forças da natureza são mesmo inexplicáveis. Caramelo, embora cansado, sentia uma felicidade silenciosa no peito. Ele sabia que aquela era apenas uma etapa da jornada, mas que já havia crescido muito, não só em força física, mas no coração. O despertar na vila foi diferente daquele dia.
Um silêncio respeitoso permeava o ar, como se a própria terra estivesse respirando uma nova esperança. Caramelo sentia a energia ao seu redor, o calor suave do sol matinal tocando seu pelo caramelo, enquanto sua mãe, ainda frágil, demonstrava sinais de melhora, seus olhos menos opacos, o corpo com um leve tremor de força renovada. O ancião reuniu o grupo para explicar o próximo passo da jornada e a travessia da sombra. Era um trecho da floresta denso, onde a luz mal conseguia penetrar e onde o passado parecia se esconder entre os galhos tortuosos. Diziam que ali os medos mais profundos de cada um se materializavam, testando a coragem e a unidade de quem ousasse passar. Atravessar a sombra era um desafio para qualquer um, muito mais para um filhote como Caramelo, que até então se baseava mais na intuição do que em experiências concretas. Porém, a determinação que ardia em seu peito o impulsionava a seguir em frente. Ele sabia que, para a cura da mãe e o futuro da vila, precisava ser forte. Antes de partir, Elisa preparou um remédio especial, combinando o extrato da planta rara com ervas locais que, segundo ela, ajudariam a acalmar o espírito. Ela explicou que a mente também precisava de proteção para resistir à pressão daquele lugar. Assim, com as mochilas prontas, o grupo adentrou a floresta sombria, onde os troncos grossos e retorcidos formavam arcos que bloqueavam o céu, fazendo o ambiente parecer um túnel de sombras vivas. O som dos passos sobre a terra úmida misturava-se ao farfalhar das folhas secas, criando uma sinfonia que fazia o coração bater mais rápido. Logo no início da travessia, uma pequena reviravolta surpreendeu o grupo. O jovem da vila, antes cético e impulsivo, tropeçou numa raiz e torceu a pata. A dor o deixou vulnerável e nervoso, colocando em risco o andamento da caminhada. Caramelo, mesmo com seu tamanho diminuto, sentiu a necessidade de ajudar, aproximando-se com cuidado para oferecer conforto. A cena revelou uma nova faceta do filhote, sua empatia e habilidade de perceber os sentimentos alheios. O jovem, ainda desconfiado, aceitou a presença de Caramelo e, juntos, encontraram forças para seguir adiante. Essa pequena vitória reforçou a importância da união e do cuidado mútuo. Mais à frente, o grupo se deparou com um obstáculo maior, um campo de flores brancas que exalavam um perfume doce, quase hipnótico. Era um teste da sombra, uma armadilha que tentava seduzir e desviar quem a atravessava. O cheiro trouxe à tona memórias escondidas, dúvidas e medos que cada um carregava. O ancião, percebendo o efeito, começou a cantar antigas canções de proteção, ensinando o grupo a focar na respiração e na presença, afastando as ilusões da mente. Caramelo, apesar de jovem, imitou o ritmo, sentindo uma força vibrar em seu peito, mantendo-se firme e alerta. No centro do campo, aconteceu a segunda reviravolta média e a cobra guardiã reapareceu, deslizando entre as flores, como um símbolo da dualidade entre o perigo e a proteção. A presença dela fez o grupo lembrar que, apesar dos medos, estavam sendo guiados por forças que entendiam o equilíbrio da vida. Enquanto avançavam, uma terceira reviravolta média mudou o rumo da caminhada. O visitante misterioso, até então desaparecido, reapareceu na borda da floresta, oferecendo novamente sua ajuda. Desta vez, porém, suas intenções pareciam mais sinceras, revelando que havia reconhecido a importância da união do grupo e o poder das tradições. Apesar do desconforto inicial, o ancião permitiu que ele os acompanhasse, pois entendia que a jornada era também sobre aceitar o diferente e encontrar aliados inesperados. Durante a travessia, Caramelo enfrentava seu maior conflito interno. O medo de não ser suficiente para proteger a mãe e o grupo pressionava seu pequeno coração, fazendo-o duvidar de si mesmo. Mas a cada passo, ele aprendia a transformar essa insegurança em determinação, sentindo que a força verdadeira vinha do amor e da coragem compartilhada. O ambiente da floresta ia mudando conforme avançavam, o ar ficou mais úmido, o cheiro das árvores mais intenso, e o solo alternava entre pedras escorregadias e raízes que pareciam se mover sob os pés. Essas mudanças exigiam atenção redobrada e habilidade, testando a resistência física e emocional do grupo. Ao final do caminho, quando finalmente deixaram a sombra para trás, a luz do sol os recebeu com uma intensidade quase festiva. O grupo, cansado mas fortalecido, sentia que havia superado não só os obstáculos da floresta, mas também os próprios limites internos. No retorno para a vila,
Caramelo mostrou sinais claros de crescimento, se ele agora confiava mais em si mesmo e nos outros, tendo aprendido que o medo podia ser enfrentado com coragem e união. O amanhecer trouxe uma luz suave que iluminava a vila com uma ternura quase mágica. Caramelo, agora mais confiante, sentiu o peso da responsabilidade ainda mais presente em seu pequeno coração. A mãe continuava a recuperar forças, mas a cura ainda não estava completa. O ritual na caverna sagrada e a travessia da sombra haviam sido etapas cruciais, mas a verdadeira transformação ainda estava por vir. Naquele dia, o grupo reuniu-se para planejar a próxima etapa e desvendar o significado das vozes antigas que, segundo as lendas da vila, ecoavam pela floresta durante as noites mais silenciosas. Essas vozes, diziam os mais velhos, continham mensagens que poderiam revelar os segredos da cura definitiva e o equilíbrio entre o homem e a natureza. A jovem botanista Elisa preparou um aparelho simples que captava sons, resultado de suas pesquisas sobre a interação entre plantas e ondas sonoras. Ela acreditava que ali poderia estar a chave para compreender as mensagens ancestrais, unindo a ciência à tradição. A caminhada começou com uma leve brisa que carregava o aroma de terra molhada e folhas frescas. O grupo avançava com cautela, atento a cada ruído, cada movimento. Caramelo sentia o cheiro da floresta, sentia o calor do sol tocando seu pelo e o frescor do orvalho nas patas. Cada detalhe o mantinha presente, conectado ao ambiente e às emoções que permeavam a jornada. Ao anoitecer, chegaram a uma clareira onde o silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo som distante de um riacho. Elisa posicionou o aparelho, e todos se sentaram em círculo, aguardando as vozes antigas. O frio da noite fazia Caramelo se encolher próximo à mãe, que agora demonstrava sinais claros de recuperação, como um sorriso sutil nos lábios. Enquanto o aparelho captava os sons, uma série de ruídos suaves, quase musicais, começaram a ecoar. O ancião, com os olhos fechados, começou a entoar cânticos que se misturavam ao ambiente, criando uma atmosfera de reverência e esperança. A primeira reviravolta grande aconteceu quando uma voz clara, diferente das outras, se fez ouvir pelo aparelho, uma mensagem que parecia vir de tempos imemoriais, falando sobre o respeito à vida, a importância da união e a necessidade de coragem para enfrentar os desafios. Essa revelação emocionou profundamente o grupo, fortalecendo a crença na missão que tinham pela frente. O visitante misterioso, agora parte do grupo, compartilhou histórias de sua própria infância, revelando que havia passado por experiências similares e que entendia o poder das vozes ancestrais. No entanto, a descoberta trouxe também uma dúvida: o mapa que tinham em mãos indicava um local secreto onde o ritual final deveria ocorrer, mas não mostrava como chegar até lá. O ancião explicou que somente aqueles que compreendessem verdadeiramente a mensagem das vozes poderiam encontrar o caminho. A segunda reviravolta média surgiu quando o jovem da vila, ainda em recuperação, revelou ter encontrado, durante um momento de reflexão, um antigo símbolo gravado em uma árvore próxima à clareira. Esse símbolo, segundo o ancião, era uma pista crucial para desvendar o caminho oculto. Com essa nova informação, o grupo decidiu seguir até o local indicado pelo símbolo, enfrentando novos obstáculos como trilhas íngremes, terrenos lamacentos e tempestades repentinas que testaram a resistência e a união do grupo. Durante a caminhada, Caramelo demonstrava uma agilidade impressionante, correndo à frente, farejando o caminho e alertando sobre possíveis perigos. Sua coragem e instinto se tornaram ferramentas essenciais para o avanço, reforçando seu papel como protagonista da jornada. Outra reviravolta média aconteceu quando, ao chegarem a um antigo bosque de árvores gigantes, foram surpreendidos por um nevoeiro denso que reduzia a visibilidade a poucos passos. O grupo precisou confiar plenamente uns nos outros, mantendo as mãos dadas e seguindo a voz do ancião para não se perder. Esse momento de vulnerabilidade aproximou os membros do grupo de forma profunda, criando laços emocionais que fortaleciam não apenas a missão, mas também a amizade e o respeito mútuo. Ao emergirem do nevoeiro, encontraram uma entrada escondida, coberta por raízes e folhas, que dava acesso a um túnel natural, o caminho para o local secreto do ritual final. A terceira reviravolta grande foi quando o visitante misterioso revelou conhecer aquele lugar, mas alertou que o túnel era guardado por enigmas antigos, criados para proteger segredos que não deveriam ser revelados a qualquer um. O grupo precisou, então, usar tudo o que havia aprendido até ali, sob observação,
paciência, respeito às tradições e a força da união para decifrar os enigmas e seguir em frente. Enquanto isso, Elisa utilizava seus conhecimentos científicos para analisar inscrições e símbolos, ajudando a interpretar os desafios e a evitar armadilhas naturais. Caramelo, mesmo cansado, mantinha a esperança viva, sentindo que cada passo os aproximava da cura e do equilíbrio prometidos pelas vozes antigas. Finalmente, após horas de caminhada e resolução de enigmas, chegaram a uma câmara natural onde a luz do sol penetrava por uma fenda no teto, iluminando um altar de pedra coberto por musgo e flores silvestres. Ali, o ancião explicou que o ritual final precisava ser realizado naquele espaço sagrado, unindo os ensinamentos da floresta, a coragem de cada um e o amor que os guiava. A quarta reviravolta grande aconteceu quando, durante o ritual, a cobra guardiã apareceu novamente, deslizando suavemente em torno do altar, simbolizando a conexão entre a vida, a natureza e a cura. Caramelo, ao lado da mãe, sentiu uma paz profunda invadir seu ser, compreendendo que aquela jornada havia transformado não apenas o corpo debilitado da mãe, mas também o espírito de todos ali presentes. O sucesso, no entanto, veio acompanhado de sacrifícios. A jornada havia exigido esforço, superação de medos, união e respeito. Cada vitória foi conquistada com trabalho árduo e aprendizado constante. Com o ritual concluído, a mãe de Caramelo começou a mostrar sinais visíveis de recuperação, seus olhos brilhando com vida e um sorriso caloroso iluminando seu rosto. A vila, testemunha daquela transformação, celebrou não só a cura, mas a renovação da fé e do respeito pela natureza e pelas tradições ancestrais. Caramelo, agora um filhote que havia crescido em coragem, sabedoria e amor, tornou-se símbolo da esperança e da força da união entre os seres vivos. O caminho que parecia impossível no início transformou-se em uma história de superação, mostrando que, mesmo diante dos maiores desafios, a esperança e a coragem podem iluminar o caminho. A vila despertava lentamente sob o brilho suave do sol, enquanto o aroma das flores silvestres se espalhava pelo ar, trazendo uma sensação de renovação. Caramelo caminhava ao lado da mãe, que já conseguia andar com passos firmes e um olhar cheio de vida. A cura parcial que haviam alcançado era uma vitória, mas ainda havia muito a ser feito para garantir que a saúde e o equilíbrio fossem restaurados definitivamente. O ancião, observando o progresso, convocou o grupo para discutir o próximo desafio. Era a hora de enfrentar a travessia do Hilda. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Serenidade, um trecho que atravessava águas profundas e rápidas, cercadas por pedras escorregadias e vegetação densa. O rio era conhecido por testar a paciência, a coragem e a inteligência de quem ousasse cruzá-lo. Elisa preparou um conjunto de cordas e ferramentas que havia confeccionado com a ajuda dos moradores locais. Ela explicou que essas ferramentas seriam essenciais para construir uma passagem segura, mas que a verdadeira força viria da cooperação e do trabalho em equipe. Ao iniciar a travessia, o grupo sentiu a força da correnteza e o frio da água que batia contra as pernas. Caramelo, apesar de pequeno, mostrava um espírito incansável, guiando os demais com seu faro apurado e sua energia contagiante. Ele sentia o cheiro da água limpa misturado ao odor terroso das pedras molhadas, uma combinação que despertava nele a sensação de estar vivendo algo grandioso. No meio do rio, uma corrente mais forte surpreendeu o grupo, fazendo com que alguns quase perdessem o equilíbrio. Foi um momento de tensão, onde o silêncio foi quebrado apenas pelos sons da água e pelos comandos calmos do ancião. A união e a confiança foram cruciais para que todos conseguissem atravessar em segurança. Depois da travessia, uma nova surpresa aguardava. Uma área de terreno inclinado e coberto por vegetação densa dificultava o avanço. O grupo teve que encontrar caminhos alternativos, utilizando as ferramentas que Elisa havia preparado e a sabedoria do ancião para identificar plantas úteis e evitar armadilhas naturais. Durante esse trecho, Caramelo encontrou uma pequena flor rara que parecia emitir um brilho tênue. Elisa explicou que aquela flor era símbolo de esperança e renovação na cultura local, e que poderia ser usada para preparar um remédio que auxiliaria na recuperação total da mãe de Caramelo.
A jornada ao longo do dia trouxe ainda uma reviravolta média quando o jovem da vila, agora mais confiante, compartilhou que havia encontrado um antigo diário pertencente a um ancestral que também enfrentará desafios semelhantes. O diário continha relatos sobre os rituais de cura e sobre a importância da fé e da perseverança. Com a ajuda do visitante misterioso, que demonstrava conhecimento sobre línguas antigas, o grupo conseguiu decifrar passagens importantes que indicavam que a cura definitiva exigia não apenas um remédio físico, mas também a renovação do espírito coletivo da vila. Essa descoberta trouxe um novo horizonte para a jornada, mostrando que o caminho era mais amplo e profundo do que imaginavam. A cura da mãe de Caramelo estava ligada ao despertar de toda a comunidade, à valorização das tradições e ao respeito pela natureza. No final do dia, o grupo montou acampamento próximo a um campo aberto, onde o céu estrelado parecia um convite à reflexão. Caramelo, cansado, deitou-se ao lado da mãe, sentindo o calor reconfortante do corpo dela e a energia tranquila do ambiente. Foi nesse momento que a terceira reviravolta média aconteceu. Durante a noite, um som suave e misterioso chamou a atenção de Caramelo. Ele seguiu o som até encontrar uma pequena coruja, que parecia querer comunicar algo. O animal, símbolo de sabedoria na cultura local, conduziu Caramelo até um ponto onde cresciam plantas medicinais esquecidas. Esse encontro inesperado trouxe uma esperança renovada para o grupo, mostrando que a natureza sempre oferece pistas para quem sabe ouvir e respeitar seus sinais. Com as plantas coletadas, Elisa preparou uma nova fórmula para o remédio, enquanto o ancião reforçava a importância dos rituais espirituais que acompanhariam o tratamento. Durante os dias seguintes, o grupo enfrentou obstáculos como tempestades repentinas e terrenos traiçoeiros, que exigiam paciência e esforço redobrado. Caramelo, cada vez mais forte e maduro, mostrou sua coragem ao proteger os membros do grupo e ao buscar alimentos e água em meio às dificuldades. A conexão emocional entre os personagens se aprofundava a cada desafio superado. O jovem da vila transformou sua impaciência em determinação, aprendendo com o ancião e encontrando em Caramelo um amigo leal e inspirador. Elisa, por sua vez, compartilhava seus conhecimentos com generosidade, mostrando que ciência e tradição podiam caminhar juntas, fortalecendo o grupo e preparando-o para o ritual final. O visitante misterioso, apesar das dúvidas iniciais, revelou sua verdadeira motivação. Dele desejava proteger a sabedoria ancestral e garantir que as futuras gerações respeitassem a natureza e a cultura da vila. Caramelo, com sua coragem, empatia e instinto protetor, tornou-se o elo que unia todos, inspirando cada um a superar seus medos e limitações. A jornada da esperança, marcada por sacrifícios, aprendizados e conquistas graduais, mostrava que o caminho para a cura era também um caminho para o crescimento coletivo e individual. Ao final do capítulo, o grupo estava mais unido e fortalecido, pronto para enfrentar os desafios que ainda viriam, conscientes de que o verdadeiro poder residia na união, no respeito e no amor que compartilhavam. O sol da manhã entrava timidamente pelas copas das árvores, banhando a vila em uma luz dourada que parecia prometer dias melhores. Caramelo acordou com o canto suave dos pássaros e o cheiro fresco da terra molhada pelo orvalho da noite. A mãe dele já demonstrava melhorias visíveis, seus olhos brilhavam com mais vivacidade e a força retornava lentamente a seus passos. Enquanto a vila despertava, o ancião convocou uma reunião para discutir os próximos passos da jornada. O plano era explorar uma parte mais profunda da floresta, onde, segundo as lendas locais, morava o espírito guardião da natureza. Diziam que esse espírito comunicava-se com aqueles que respeitavam o equilíbrio da vida e que podia oferecer a cura definitiva para os males que afligiam a vila. Elisa preparou equipamentos para registrar sons e imagens, motivada pela ideia de documentar as manifestações naturais e espirituais da floresta. Seu conhecimento científico combinava-se com a sabedoria ancestral, formando uma ponte entre o moderno e o tradicional. O grupo partiu com uma mistura de expectativa e respeito, avançando por trilhas pouco exploradas. A vegetação se tornava cada vez mais densa, com árvores imponentes que pareciam tocar o céu. O ar carregava o perfume intenso das folhas verdes e da madeira antiga, e o solo era macio, coberto por uma camada espessa de folhas secas. Caramelo sentia a vibração do ambiente, seu faro captando cada nuance de cheiro e som. Ele caminhava ao lado da mãe, que ainda necessitava de apoio, mas demonstrava uma determinação admirável.
O jovem da vila, recuperado, mostrava-se agora mais atento e cuidadoso, enquanto o visitante misterioso mantinha-se em silêncio, observando atentamente. Durante a caminhada, o grupo se deparou com um riacho cristalino que cortava a floresta. A água límpida refletia o céu e as copas das árvores, criando uma imagem quase mágica. Foi ali que ocorreu a primeira reviravolta pequena do capítulo. Elisa percebeu uma alteração na frequência das ondas sonoras captadas pelo aparelho, indicando uma possível presença energética. Essa descoberta estimulou a curiosidade e o otimismo do grupo, que começou a interpretar cada som e movimento como um sinal do espírito guardião. A floresta parecia responder àqueles que caminhavam com respeito, como se sussurrasse segredos antigos e preciosos. Enquanto avançavam, encontraram símbolos gravados nas árvores, marcas deixadas por gerações passadas que indicavam o caminho certo. O ancião explicava o significado de cada desenho, reforçando o respeito pela história e a importância de manter viva a memória daqueles que vieram antes. A segunda reviravolta média surgiu quando o visitante misterioso, pela primeira vez, quebrou o silêncio para contar que conhecia uma canção ancestral, capaz de harmonizar a energia do lugar e fortalecer o vínculo com o espírito da floresta. Ele ensinou a canção ao grupo, que a entoou com reverência e esperança. Essa experiência trouxe uma sensação de conexão profunda, fazendo com que todos se sentissem parte de algo maior, um ciclo vital que transcende o tempo e une seres humanos, animais e plantas. Durante o entardecer, enquanto a luz diminuía, o grupo chegou a uma clareira onde flores de cores vibrantes se espalhavam pelo chão. Ali, a atmosfera era diferente, carregada de uma energia suave e acolhedora. Caramelo sentiu seu coração pulsar com força, percebendo que estavam próximos do encontro com o espírito guardião. No entanto, o caminho não seria simples. Uma terceira reviravolta média apareceu quando uma tempestade inesperada desabou sobre a floresta, acompanhada de ventos fortes e trovões que pareciam ecoar as emoções internas do grupo. O grupo buscou abrigo sob árvores robustas, protegendo-se da chuva e do frio. O ancião usou esse momento para contar histórias sobre a importância da resiliência e da paciência diante das adversidades, lembrando que a natureza tem seu próprio tempo e ritmo. Caramelo, sentindo a vulnerabilidade do momento, permaneceu próximo à mãe, oferecendo seu calor e conforto. A tempestade, apesar de assustadora, também serviu para fortalecer os laços entre os membros do grupo, que compartilharam histórias, esperanças e medos sob o abrigo das árvores. Quando a chuva cessou, o ar estava limpo e fresco, e a floresta parecia ter sido renovada pela força da tempestade. O grupo retomou a caminhada, agora com uma sensação renovada de esperança e determinação. Finalmente, chegaram a um local onde o silêncio era absoluto, como se o mundo tivesse parado para observar. Ali, no centro da clareira, uma árvore majestosa se erguia, suas raízes entrelaçadas formando uma espécie de trono natural. O ancião declarou que aquele era o coração da floresta, o local onde o espírito guardião residia. A terceira reviravolta grande aconteceu quando uma figura luminosa surgiu, formada por luzes que dançavam entre as folhas, tomando a forma de um ser etéreo. Era o espírito da floresta, que se comunicou por meio de sensações e imagens, transmitindo mensagens sobre equilíbrio, respeito e cura. Caramelo sentiu uma conexão profunda, uma sensação de pertencimento e propósito que transcendeu suas palavras. A presença do espírito trouxe paz e uma certeza renovada de que estavam no caminho certo. O ritual final para a cura da mãe começou ali, unindo cânticos, oferendas e a energia da floresta. Cada membro do grupo participou com dedicação, sentindo-se parte de um ciclo maior que abraçava a vida em todas as suas formas. O sucesso dessa etapa trouxe uma vitória significativa, mas também um sacrifício, da necessidade de deixar para trás velhos hábitos e crenças que poderiam prejudicar a harmonia da vila com a natureza. Caramelo, ao lado da mãe, viu a transformação completa, não apenas no corpo dela, mas na alma de toda a comunidade. A vila renascia junto com a floresta, unida em um pacto de cuidado, respeito e esperança. A manhã seguinte à cerimônia na clareira foi marcada por um silêncio tranquilo que parecia envolver toda a vila. Caramelo sentia em cada passo a força que vinha daquela conexão renovada com a natureza e com a comunidade. Sua mãe, agora com os olhos brilhando mais do que nunca, caminhava com confiança e serenidade. O ambiente ao redor parecia respirar uma energia de esperança e transformação.
No entanto, mesmo em meio a essa calmaria, desafios inesperados começaram a surgir. O ancião percebeu que nem todos na vila estavam prontos para aceitar as mudanças profundas que o ritual representava. Algumas tradições antigas, enraizadas por gerações, entravam em conflito com as novas formas de pensar e agir que vinham sendo incorporadas. Elisa, com seu olhar científico, observava essas tensões com atenção. Ela sabia que o equilíbrio entre o passado e o presente era delicado e que o sucesso da cura da mãe de Caramelo dependia também da harmonia entre os habitantes da vila. Caramelo, mesmo sendo um filhote, sentia essa dualidade no ar. Seu instinto o alertava para uma sombra que crescia silenciosamente, alimentada por dúvidas e receios. A sensação de que algo estava por vir fazia seu coração acelerar, mas também o motivava a proteger aqueles que amava. A primeira reviravolta pequena ocorreu quando um grupo de moradores antigos expressou resistência às mudanças, temendo que as novas práticas ameaçassem suas crenças e costumes. Esse conflito gerou um clima de incerteza e debate, colocando à prova a capacidade do grupo de encontrar um caminho comum. O ancião, com sua sabedoria, propôs uma série de encontros para ouvir as vozes de todos, buscando construir pontes entre passado e presente. Elisa sugeriu que fossem realizadas atividades que integrassem ciência e tradição, como oficinas de plantas medicinais e apresentações sobre os sons da floresta. Enquanto isso, Caramelo continuava a explorar a vila, sentindo os diferentes humores e tensões. Seu faro captava nuances de cheiro que indicavam inquietação, mas também momentos de ternura e solidariedade. A segunda reviravolta média aconteceu quando a mãe de Caramelo, já quase completamente curada, revelou um segredo antigo que havia guardado por muito tempo. Ela contou que em sua juventude havia conhecido um lugar especial, escondido nas profundezas da floresta, onde a energia da terra era tão intensa que poderia amplificar qualquer cura. Essa revelação trouxe uma nova esperança, mas também levantou dúvidas sobre a localização exata daquele lugar e os perigos que poderiam estar envolvidos em sua busca. O grupo decidiu, então, organizar uma expedição para encontrar esse local sagrado, acreditando que ali encontrariam a cura definitiva e a renovação para toda a vila. Durante a preparação, Elisa desenvolveu novos equipamentos para garantir a segurança da equipe, enquanto o ancião estudava mapas antigos e coletava relatos de moradores mais velhos. Caramelo, com sua curiosidade aguçada, acompanhava a cada passo, atento a qualquer sinal que pudesse indicar o caminho certo. No início da jornada, enfrentaram um terreno acidentado, cheio de pedras soltas e raízes entrelaçadas que dificultavam o avanço. O clima quente e úmido fazia o suor escorrer pela testa dos viajantes, e o cheiro forte da vegetação densa envolvia tudo. A terceira reviravolta média apareceu quando, ao seguirem um rio que deveria levá-los até o lugar sagrado, foram surpreendidos por uma ponte velha e quase caída. O grupo precisou unir forças para atravessar com cuidado, usando cordas e técnicas aprendidas durante as travessias anteriores. Caramelo, ágil e corajoso, foi o primeiro a cruzar, encorajando os outros com seu entusiasmo e determinação. Chegando do outro lado, perceberam que a natureza parecia guardar um mistério ainda maior. O ar estava carregado de uma energia diferente, quase palpável, que fazia os pelos de Caramelo eriçarem. As árvores tinham troncos largos e cobertos por musgo, e o solo era macio, coberto por uma camada espessa de folhas caídas. Foi nesse momento que aconteceu a quarta reviravolta grande. Uma sombra se moveu entre as árvores, provocando um susto coletivo. Porém, não era uma ameaça, mas sim uma criatura rara da floresta, uma espécie de felino selvagem, que os observava com curiosidade. O visitante misterioso explicou que aquele animal era um guardião natural do local. Sagrado, símbolo da força e da proteção da floresta. A presença do felino indicava que estavam próximos do destino. Esse encontro fortaleceu o grupo, renovando a confiança na missão e no respeito à natureza. Enquanto avançavam, Caramelo sentiu que sua ligação com a floresta crescia a cada passo. Seu instinto o guiava com mais segurança, e ele percebia que não estava sozinho naquela jornada. No entanto, o caminho exigia mais do que coragem. O grupo enfrentou tempestades repentinas, barro escorregadio e desafios emocionais que testavam a paciência e a união. A quinta reviravolta grande surgiu quando chegaram a uma clareira onde encontraram inscrições antigas, gravadas em pedras cobertas por musgo.
Elisa e o ancião trabalharam juntos para decifrar as mensagens, que falavam sobre a importância do equilíbrio entre luz e sombra, vida e renovação. Essas palavras ressoaram profundamente em todos, revelando que a cura verdadeira não estava apenas no corpo, mas também na mente e no espírito. Caramelo, cansado, mas determinado, observava tudo com olhos atentos, sabendo que cada passo era fundamental para o futuro da vila e de sua família. Durante a noite, ao redor da fogueira, o grupo compartilhou histórias e sonhos, fortalecendo os laços que os uniam. A vulnerabilidade de cada um se tornou uma fonte de força coletiva, mostrando que juntos eram capazes de enfrentar qualquer adversidade. O capítulo terminou com uma sensação de expectativa e esperança, enquanto a lua brilhava no céu, iluminando o caminho que ainda restava a percorrer. O amanhecer chegou envolto em uma névoa suave que parecia acariciar as copas das árvores, conferindo à floresta uma atmosfera quase mágica. O grupo despertou com a sensação de que o momento decisivo estava próximo. Caramelo sentia seu coração bater acelerado, como se a energia daquele lugar pulsasse junto com o dele. A mãe dele, apesar das dificuldades superadas, ainda apresentava sinais de fragilidade, e isso reforçava a urgência da missão. O ancião, com sua voz calma e firme, explicou que o local sagrado que buscavam ficava nas profundezas da floresta, protegido por testes naturais que avaliavam não apenas a força física, mas também a pureza do coração e a união do grupo. Elisa revisava os equipamentos e anotava cada detalhe das descobertas anteriores, consciente de que aquele momento poderia transformar para sempre a história da vila. O visitante misterioso, antes reservado, mostrava agora uma confiança crescente, participando ativamente das decisões e dos preparativos. O jovem da vila, renovado em coragem e propósito, preparava-se para enfrentar os desafios que viriam, enquanto Caramelo sentia a responsabilidade de ser um farol para todos. A primeira parte da caminhada foi marcada por uma trilha estreita que serpenteava por entre árvores gigantes. O cheiro da madeira antiga misturava-se ao aroma das flores silvestres, criando uma fragrância reconfortante e ao mesmo tempo estimulante. De repente, o grupo encontrou um grande obstáculo natural, uma parede rochosa que parecia intransponível. Essa foi a primeira reviravolta média do capítulo. O ancião relembrou um trecho do diário antigo que mencionava a existência de um caminho secreto, oculto pela vegetação, que permitia escalar a parede. Com paciência e atenção, o grupo começou a buscar entre as pedras e galhos até que Elisa encontrou uma entrada camuflada. A descoberta trouxe uma onda de alívio e renovada energia. A escalada exigiu esforço e trabalho conjunto. Caramelo, ágil e determinado, foi um exemplo de coragem, ajudando a localizar pontos seguros e alertando para possíveis perigos. No topo da parede, uma vista deslumbrante da floresta se abriu diante dos olhos do grupo. O ar era puro e fresco, e a sensação de conquista elevou o espírito de todos. Seguindo a trilha, eles chegaram a um lago cristalino, cujas águas refletiam o céu azul e as montanhas ao longe. O local exalava uma tranquilidade que parecia tocar a alma. Ali, a segunda reviravolta média ocorreu. Enquanto descansavam, Elisa notou que a superfície do lago estava cheia de pequenas flores aquáticas que brilhavam suavemente. Elas tinham propriedades medicinais raras, e poderiam ser a chave para o remédio final que curaria completamente a mãe de Caramelo. A coleta dessas flores exigiu cuidado e respeito. Caramelo, com seu faro apurado, ajudou a encontrar os pontos onde as plantas eram mais abundantes, enquanto o visitante misterioso compartilhava histórias sobre a conexão entre água e vida na cultura local. Com as flores recolhidas, o grupo sentiu que a jornada estava perto do fim. Mas o teste final ainda os aguardava. Ao continuar, eles chegaram a uma clareira onde uma grande árvore se erguia, suas raízes entrelaçadas formando um círculo perfeito. Era o altar natural onde o ritual final deveria acontecer. A terceira reviravolta grande aconteceu quando o grupo percebeu que precisaria enfrentar um desafio interno para concluir a cura. Cada um deveria confrontar seus medos e dúvidas, mostrando a força do coração e a sinceridade do espírito. Caramelo sentiu uma inquietação profunda, mas também um desejo ardente de proteger sua família e sua vila. Ele entendeu que a verdadeira força vinha do amor e da coragem de enfrentar as sombras internas. Um a um, os membros do grupo passaram pelo ritual, compartilhando suas histórias, suas dores e suas esperanças.
O jovem da vila revelou suas inseguranças, a mãe de Caramelo expressou sua gratidão e desejo de continuar vivendo com saúde plena, Elisa falou sobre seu sonho de unir ciência e tradição, e o visitante misterioso confessou seu anseio por preservar o equilíbrio da natureza. Quando chegou a vez de Caramelo, ele se posicionou com orgulho e confiança, demonstrando que mesmo um filhote poderia ser um herói. O ritual culminou com a aplicação do remédio feito das flores aquáticas, combinado com as energias da floresta e o amor coletivo do grupo. A cura começou a se manifestar imediatamente, trazendo uma sensação de paz e renovação. A mãe de Caramelo sentiu seu corpo se fortalecer, seus sentidos aguçaram e seu espírito se elevou. No entanto, essa vitória teve um custo. O grupo compreendeu que para manter essa harmonia, seria necessário um compromisso contínuo de cuidado e respeito pela floresta e pelos ensinamentos ancestrais. O capítulo finalizou com o grupo retornando à vila, carregando não apenas a cura, mas uma nova consciência sobre a vida e o futuro que poderiam construir juntos. O sol nascia suavemente, derramando seus primeiros raios sobre a vila e a floresta ao redor, como se abençoasse a nova fase que começava. Caramelo acordou sentindo um calor diferente, uma energia tranquila que preenchia o ar. Sua mãe, agora visivelmente mais forte e serena, estava ao seu lado, pronta para dar um passo decisivo na vida que os aguardava. A vila, que há meses se encontrava imersa em uma mistura de esperança e receio, parecia respirar aliviada. Os moradores começavam a perceber que a transformação não era apenas física, mas também espiritual e cultural. As mudanças que vinham sendo implementadas, fruto da união entre ciência e tradição, geravam um novo respeito pela natureza e pela história daquele lugar. Caramelo, o filhote que presenciou tantos desafios, sentia-se finalmente parte de algo maior. Sua coragem e perseverança haviam inspirado aqueles ao seu redor, e ele sabia que ainda havia muito por fazer para manter aquele equilíbrio conquistado com tanto esforço. A primeira manhã após o retorno foi marcada por uma cerimônia simples, mas carregada de significado. O ancião liderou uma celebração que reuniu toda a comunidade, onde cantos antigos foram entoados e oferendas feitas à floresta. Cada gesto simbolizava o compromisso de cuidar da vida em suas múltiplas formas. Durante o evento, Elisa compartilhou suas descobertas científicas de maneira acessível, mostrando como os saberes ancestrais e modernos poderiam caminhar juntos. Seu entusiasmo contagiava os moradores, despertando um interesse renovado pela preservação dos recursos naturais. O visitante misterioso revelou sua verdadeira identidade, um guardião da floresta enviado para proteger o equilíbrio do lugar. Sua presença, antes silenciosa, tornou-se um símbolo de esperança e de vigilância constante para que o respeito pela natureza jamais fosse esquecido. A mãe de Caramelo, agora plenamente recuperada, tomou a palavra com uma voz firme e emocionada. Ela agradeceu a todos pelo apoio e revelou que a verdadeira cura estava no amor e na união que os mantiveram firmes diante das dificuldades. Caramelo, ao seu lado, sentia uma alegria profunda. Ele sabia que a jornada não havia sido apenas para salvar sua mãe, mas para despertar em todos o valor da solidariedade e do cuidado com a vida. As semanas que se seguiram foram de intenso trabalho e aprendizado. A vila implementou práticas sustentáveis para o cultivo de alimentos e o uso da água, incorporando técnicas tradicionais e modernas. Oficinas de educação ambiental foram realizadas para crianças e adultos, fortalecendo o vínculo entre as gerações. Caramelo passou a acompanhar as crianças em suas brincadeiras e descobertas pela floresta, tornando-se um amigo e protetor. Seu olhar atento e seu espírito alegre eram fonte de inspiração e conforto. Mesmo diante dos avanços, não faltaram desafios. Houve momentos de dúvida e medo, especialmente quando mudanças antigas tentavam resistir ao novo. Mas a comunidade, unida, encontrou formas de dialogar e superar os obstáculos com respeito e paciência. A segunda grande reviravolta do capítulo veio quando uma seca prolongada ameaçou os cultivos da vila. A situação exigiu criatividade e colaboração, fazendo com que todos se unissem para encontrar soluções, como a construção de cisternas e a adoção de técnicas de conservação de água. Caramelo, com seu faro aguçado, ajudava a localizar fontes ocultas e indicava áreas com vegetação mais resistente, colaborando de maneira surpreendente com os moradores. A seca foi um teste para a resiliência da vila, mas também reforçou a importância do compromisso assumido durante a cerimônia.
Cada vitória nessa fase teve seu preço, como noites mal dormidas e esforços redobrados, mas o espírito coletivo prevaleceu. No ápice das celebrações pela recuperação da vila e da saúde da mãe de Caramelo, uma festa foi organizada com músicas, danças e histórias contadas ao redor da fogueira. Ali, as conexões emocionais que haviam sido construídas ao longo da jornada se manifestaram em sorrisos, abraços e olhares cúmplices. O ancião declarou que aquele era apenas o começo de uma nova era, marcada pela harmonia entre o homem e a natureza, onde o cuidado mútuo seria o alicerce para o futuro. Caramelo, cansado, mas feliz, repousava ao lado da mãe, sentindo o pulsar da vida que agora se renovava não só em seu lar, mas em toda a comunidade. A transformação era visível, não apenas nas árvores que floresciam, mas nos corações que aprendiam a amar e proteger. A terceira reviravolta grande ocorreu quando Caramelo, durante um passeio pela floresta, encontrou um filhote perdido, semelhante a ele em jeito e cor. O encontro trouxe um sentimento de esperança e continuidade, como se um ciclo estivesse se fechando para outro começar. O filhote foi acolhido pela vila, recebendo carinho e cuidados. Caramelo, com um instinto protetor, assumiu o papel de mentor e amigo, passando adiante tudo o que aprenderá. Essa passagem simbolizou o futuro promissor que os esperava, um caminho onde o respeito e o amor guiariam cada passo. Ao final, Caramelo olhou para o horizonte, para as árvores que dançavam com o vento e para a vila que pulsava de vida. Ele sabia que sua história não era só sobre ele e sua mãe, mas sobre todos aqueles que acreditaram na força do amor e da união para transformar o impossível em realidade. As lições aprendidas, as batalhas enfrentadas e as conquistas celebradas tornaram-se parte de uma narrativa que ecoaria por gerações, inspirando novos corações a caminhar com coragem e esperança. O sol se punha lentamente, pintando o céu com cores quentes, enquanto o Caramelo adormecia, tranquilo e realizado, certo de que o recomeço era a verdadeira luz que iluminava o caminho da vida. Fim. Você chegou até aqui? Então comente ou gota, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.